Começa agora, Paracuru, cidade que dança. Conversando sobre corpo e movimento. Mais um projeto cultural da rádio Marazul FM. Uma prova de amor a Paracuru. Apresentação, José do Vale Pinheiro Feitosa e Flávio Sampaio. Direção, Elder Gurgel. Com vocês, Paracuru, cidade que dança. Ao final desta vinheta radiofônica e o início desse noturno de Chopin, encontramos Flávio Sampaio e Henrique Rochelle, um na Praça Central de Paracuru e o outro na capital paulista. Eles estão alongando a conversa que travaram por um longo período no restaurante Fórmula 1, ali na beira-mar, enquanto a bela enseada estava coberta das luzes do cosmo e as ondas tocavam o dueto entre o mar e a terra. E o prolongamento desta conversa é necessário para que se entenda como a crítica, esta razão que existe desde a filosofia do iluminismo, é parte da dança como um registro histórico do contínuo percurso entre a arte e o seu público. O Henrique Rochelle, que nasceu em Piracicaba, na região de Campinas, é ele mesmo a expressão intelectual da existência das artes cênicas e da universidade, formando quadros destas artes, refletindo sobre elas ao mesmo tempo em que registra suas ocorrências como linguagem de valor sociocultural e econômico. A formação essencial do Henrique Rochelle como intelectual é estudar de modo integral a arte da dança, assistindo espetáculos, contemplando a relação entre eles e o público e registrando esta realização em toda sua integridade. Na formação acadêmica deste jovem crítico de arte, há um curso universitário de teoria literária na Unicamp, esta universidade que revolucionou e multiplicou os campos possíveis do conhecimento entre as universidades brasileiras. No curso universitário que frequentou, o Henrique pode ter cursos de várias matérias, como teatro, dança, música. Aos 19 anos, ele encontra a mestre mais avançada da crítica e história da dança em São Paulo, que é a Kátia Navas, que lhe mostra a expressão da arte da dança no Brasil, os métodos de observação dos espetáculos e sua realidade histórica. Por isso, com a influência da professora Kátia Navas, o Henrique termina sua graduação com uma monografia sobre as adaptações coreográficas de obras literárias. Na mesma Unicamp, faz mestrado e doutorado. No primeiro, com a monografia sobre o conceito de linguagem aplicado à dança. E o segundo, com uma tese sobre crítica da dança a partir da metodologia da análise crítica. Num dos seus cursos, após o doutoramento, ele faz parte dele na Universidade Paris 8, centrado na observação de espetáculos de dança. Até porque Paris, por ser no centro da Europa, tem muitos espetáculos do mundo todo. Assim, assistindo aos espetáculos, consegue entender quais as formas de falar destes espetáculos. Um crítico de arte precisa conhecer bastante o que as pessoas que fazem a dança estão pensando, o que fizeram e o que pretendem. Entendem os contextos dos atores da arte. É um tipo de pensamento de arte que demanda que seja parte do campo desta arte, mesmo se o crítico não é um ator ou autor desta arte. O crítico de dança não precisa ser dançarino, mas ter imersão na dinâmica das propostas de dança, das formas de criar, exercitar as coreografias e criar uma linguagem. A crítica existe para criar pontes entre as obras e os leitores da crítica. Entender as formas de estratégias de dança através da crítica. O caminho histórico da dança para chegar à crítica da dança como impacto deste registro no curso da arte. Que, portanto, a crítica tem um papel de memória. Por ser registro, ele é ao mesmo tempo para quem assistiu ou assistirá ao espetáculo, mas é uma anotação para o futuro dos que lerão
sobre esta crítica. A questão entre arte, teoria e técnica. A crítica como julgamento ou parceria histórica da evolução da dança. O Henrique ensina, pesquisa e escreve sobre as grandes companhias do Brasil, como a Quasa, Balé Corpo, o Estágio, o Cisne Negro, Cidade de São Paulo, a Débora Coco, entre outras grandes companhias do Brasil. Aqui, Paracuru, cidade que dança. Henrique Rochelli, um prazer ter você novamente em Paracuru, porque você já esteve em Paracuru quando da apresentação do Balé da Cidade de São Paulo, que você veio fazer a crítica daquela apresentação. Seja bem-vindo a esse programa Paracuru, Cidade que Dança, meu querido. Prazer estar aqui, Flávio. Adoro a cidade, a produção de Paracuru, é ótimo conversar com você. Henrique, hoje você é um dos mais respeitados críticos de dança do país. Mas onde é que nasceu o Henrique Rochelli e a tua infância, lá na tua infância, já dava algum sinal de que você hoje seria um pesquisador, um crítico? Bom, eu nasci em Piracicaba, no interior de São Paulo, perto de Campinas. Sempre gostei muito de artes em geral. Então, de criança, dançava muito, gostava de cena, teatro, ia muito ao teatro com a família, gostava muito de ler. Então, tinha já algum interesse geral pelas artes. A questão de escrita sobre já veio mais tarde. Tive um período muito próximo de teatro, ainda na adolescência, né, fazendo aula de teatro, montando peça na escola e depois com grupos amadores da cidade. E estava muito interessado em pesquisar a área de artes cênicas, porém já num viés textual. Eu sempre gostei de texto, queria estudar texto teatral, esse tipo de pensamento do que acontece na teoria sobre a cena teatral. E fui para a universidade com 18 anos para estudar isso. Fui querendo estudar teatro, querendo estudar Shakespeare, querendo estudar o que acontece com personagens que estão em cena, mas não falam nada, só se movimentam. E aí, na Unicamp, no meu segundo ano, logo tinha feito 19 anos, eu conheci a Cássia Nava. Você era um menino levado ou você sempre demonstrou essa tua vontade, essa tua tendência à leitura, à intelectualidade? Você é um rapaz intelectual, então já demonstrava isso na tua infância? Já, eu passava muito tempo com livros, a maior parte do tempo ali no cantinho, lendo, procurando alguma coisa. Quase todos os meus presentes eram livros, e aí acabava um livro, começava de novo um que já tivesse lido, passava um tempão com isso, e sempre fui muito do estudo. Então, eu venho de uma família de muitos professores, né? Meu avô foi professor universitário, minha mãe é professora alfabetizadora, minhas tias e tios, muita gente ligada à educação, meu padrasto professor, meus avós, todos professores. Então você vai ficando num meio de pensar o estudo e pensar esse tipo de forma de ver as coisas, de ver o mundo. E em Piracicaba, que é um lugar que tem a arte muito presente, né? Tem um teatro muito belo, tem uma companhia de dança, alguns bons professores de dança de São Paulo, que foi lá que eu conheci você há algum tempo atrás, na minha vida, não sei se você se lembra, mas foi lá que eu, pela primeira vez, eu vi o Henrique Rochelli. Na faculdade, né? Você estuda, você vai para a Unicamp, mas você já pensava na dança? Você já queria esse viés do corpo expressivo, do corpo, dos saberes do corpo? Olha, eu acho que foi um caminho que estava um tanto escondido até na minha cabeça, né? Porque na hora de considerar os cursos a fazer na faculdade, quando estava olhando os catálogos, vendo das opções e pensando no que é que eu ia prestar no vestibular, queria prestar a faculdade de dança, porque a faculdade de dança da Unicamp é um curso bastante prático, bem focado no intérprete, não era esse o meu desejo. E apesar de eu ter muita vontade de estudar teatro, eu não queria prestar o curso de artes cênicas, porque também são cursos normalmente focados na interpretação. Eu estava interessado nesse lugar de estudo sobre as coisas. Então eu fui parar num curso de teoria literária, que tem
que existe lá no Unicamp, que faz uma grande abertura para outras áreas. Então, você tem várias matérias de literatura, mas você tem uma quantidade muito grande de aulas a fazer fora da literatura. Então, eu fui para lá já pensando, vou poder fazer matérias no teatro, na dança, nas artes visuais, na música, enfim. Fui querendo fazer um bocado de coisa. E aí foi por meio dessa abertura para fazer aulas em outros lugares que eu voltei para a dança. Fala um pouquinho para o nosso público. Desejo inicial. Fala um pouquinho para o nosso público qual é a diferença de um curso mais presencial, mais voltado para a prática, e de um curso mais voltado para o pensamento. Existe essa diferença, mas para o nosso público ficar mais atento. A gente tem uma série de formações possíveis ligadas às artes, nas universidades, sobretudo. Normalmente, independente de qual seja o ângulo do curso, ele tem uma grande lógica de pensamento, né? Ele tem uma reflexão muito grande sobre a própria prática dos alunos em formação. Mas eu não estava necessariamente interessado em estudar técnica, né? Então, o curso de dança na Unicamp, por exemplo, vai ter muitos semestres de matéria de técnica, que chama técnica 1, 2, 3 até o 8. Depois, ao mesmo tempo, você vai fazer matérias com ateliês de criação. São cursos pensados para formar, capacitar intérpretes que dançam, que refletem sobre aquilo que dançam, sobre a dança que existe no mundo, sobre os processos de ensino da dança, sobre muitos outros assuntos ligados à dança. Mas são cursos que têm uma carga prática muito grande, né? Então, frequentemente são ligados à formação do bailarino, ou do ator, ou do diretor. E não era muito bem esse o meu caminho. O caminho que eu queria era uma coisa de um pesquisador, de um estudador das artes. E aí eu encontrei esse curso que era quase que integralmente teórico, né? É um curso para você discutir teoria literária e as teorias ligadas à produção artística, discutir o pensamento sobre a prática, que nunca é completamente dissociado, né, da prática, mas que está ali num lugar diferente. Eu defino um pouco isso como o meu desejo não era estar no palco, continua não sendo. Não gosto muito desse momento, fico envergonhado, fico um pouco incomodado, mas adoro estar na plateia. Tenho uma satisfação imensa em estar ali assistindo e depois refletindo, pensando, escrevendo, falando sobre aquilo que eu assisto. Então, que não deixa de ser um artista, na minha visão, uma pessoa que fala de arte, uma pessoa que escreve sobre arte, que conta a arte, também é um artista, eu penso assim. E aí você fez esse curso, a sua primeira formação na Unicamp, é isso? Na Universidade Estadual de Campinas. Foi lá que você conheceu a Cássia Navas, que é uma amiga em comum, uma grande crítica e pesquisadora de dança, e que ela já me falou algumas vezes que tem uma grande honra de ter sido a sua mentora nesse caso, porque eu acredito que você estava mais a sua tendência era mais ir ao teatro, a pesquisar o teatro, e ela te puxou para a dança, e ela disse: eu tenho uma grande honra desse menino, eu tenho um orgulho danado dele, porque ele é danadinho. A Cássia é uma pessoa maravilhosa, uma grande pesquisadora, professora de dança, historiadora. A gente se conheceu bastante por acaso, né? Eu estava fazendo o curso ligado à literatura, mas trabalhando com teatro, pesquisando artes cênicas e teoria teatral. E aí eu fui fazer uma matéria a mais na dança, que era uma matéria de história da dança. Sempre gostei da ideia, mas eu nunca tinha feito aula de história, né, da dança. Então, vi ali a disponibilidade, tem essa disciplina, era de segunda-feira à tarde. E eu escrevi para a Cássia: me interesso muito pelo assunto, acho que pode ser super legal, gostaria muito de fazer a matéria e conhecer um pouco mais. Ela conta que me aceitou, assim, um pouco intrigada do quem é esse menino que eu vim fazer aula de história da dança. Mas fui,
E fiquei absolutamente fascinado. Assim, terminei a primeira aula dela, quando acabou eu estava boquiaberto, com muitas páginas de anotação, empolgadíssimo com aquilo e olhando. E foi aí que veio o grande estalo e a percepção de que eu poderia fazer isso que eu desejava, de pesquisar sobre as artes, pesquisando a dança. Que coisa bonita que é o encontro entre o desejo e o objeto, né? A gente que é professor de dança, a gente presencia alguns encontros como esse. E é completamente lindo você encontrar o desejo e o objeto. É maravilhoso, assim. A sua formação primeiro em dança, pela Unicamp, mas você também é um professor e pesquisador. Você acaba a faculdade, você termina a faculdade, e aí você vai fazer o quê com esse aprendizado? Eu fiz a faculdade até o fim nesse curso de estudos literários, mas trabalhando já com a Cássia e trabalhando com um viés ligado à dança. Então o curso era sobre literatura, mas a minha pesquisa, tanto na iniciação científica como na monografia, foram sobre adaptação coreográfica de obras literárias. Então eu já estava ali discutindo dança dentro da literatura, nesse meio do caminho, com a Cássia, que a gente credenciou, inclusive, no Instituto de Estudos da Linguagem, para ela poder orientar a minha pesquisa e a minha formação, que era no campo da literatura, mais focada em dança. Então, eu terminei a graduação com ela e fiz um mestrado, já direto com ela, no programa de pós-graduação em Artes da Cena, da Unicamp, onde eu fiz também, logo na sequência, o doutorado. Os dois foram pesquisas sobre dança. No mestrado, o conceito de linguagem aplicado à dança, e depois no doutorado, crítica de dança, que se tornou o meu grande assunto de trabalho. E aí, daí para frente, eu continuei em outros estudos, fiz um primeiro pós-doutorado, fiz uma especialização, agora eu estou fazendo um segundo pós-doutorado, fazendo um segundo mestrado, sempre ligado à dança, ao pensamento sobre dança, em diálogo às vezes com aspectos ou ângulos variados, mas sempre ali discutindo dança e questões da dança. Você também tem uma passagem pela Paris-8, que é a Paris 8, a Universidade de Dança de Paris, talvez um dos cursos mais importantes da dança no mundo. Como é que foi chegar lá? Um crítico jovem, você é um menino ainda, e já está fazendo o segundo pós-doutorado. Me chama muita atenção, assim, a velocidade como você encara a tua profissão, né? Você é uma criança quase, um meninote, e você já fez tudo isso. Como é que é isso? É aquela coisa que acontece quando a gente acha uma coisa que a gente gosta muito, né? Quando eu só fui fazer aula de balé, por exemplo, de balé mesmo, quando eu estava na faculdade, e eu lembro de ter sido um momento tão de encanto e deslumbre com fazer aquilo, que de repente eu estava fazendo aula todos os dias, em dias em 3 turmas diferentes, porque você queria experimentar tudo e ficar mais próximo. Eu acho que é algo parecido com quando um artista conta que você pergunta por que ele está fazendo mais uma obra, mais um trabalho, estão fazendo, ou vocês não param, e a resposta, não, a gente não para porque a gente adora isso. E é o que eu tenho com o estudo e com a pesquisa. Então eu não paro porque eu vou empolgando e tem sempre um próximo assunto para continuar. Mas a Paris 8 especificamente, eu fui para lá em 2015. Eu estava fazendo o meu doutorado com bolsa aqui no Brasil e ganhei uma segunda bolsa para fazer um ano da pesquisa lá. A minha pesquisa do doutorado, que acabou se fixando sobre crítica de dança, ela começou com um ponto de partida sobre metodologias de análise, como discutir espetáculos de dança. E a crítica era uma das formas que eu estava discutindo e depois acabou virando o centro completo do trabalho. E aí eu fui para a França para passar um ano em um lugar que tivesse uma grande circulação de espetáculos de todo quanto é canto do mundo, né? A França está muito bem localizada ali no centro da Europa, então ela tem uma circulação muito boa de espetáculos de todo o campo da Europa, mas não só, também de outros países, até algumas regiões distantes. Fui assistir até muita coisa do Brasil e dos Estados Unidos lá,
porque passava um bocado de coisa. E fui para lá com esse propósito de estar num lugar que tivesse uma cena muito intensa de dança e acompanhar espetáculos para criar material, para discutir quais são as formas de falar desses espetáculos. É um treinamento, assim, fazer a crítica, você precisa de uma grande circulação de espetáculos de dança para que você treine esse olhar, para que você treine essa escrita, é assim? Eu acho que a gente precisa dessa grande circulação para dar interesse pro texto. Não é que não dê para fazer um texto que não seja legal se você não tiver uma grande bagagem. Dá, inclusive incentivo muitas pessoas que tenham essa tendência, acha que gosta de escrever, então testa, escreve, vê o que sai, pode ser gostoso. Mas quando a gente pensa na pessoa que vai ler esse texto, esse é um texto que vai ganhar mais conforme você tiver mais conteúdo para colocar nele. É algo muito parecido com um espetáculo de dança, né? Um bailarino que tem uma bagagem maior vai ter muito mais coisa para te mostrar em cena. E é isso que tem de valoroso, de valioso nesse paralelo com a crítica. A gente ganha mais interesse conforme a gente conhece mais coisa, passa mais tempo dentro dessa área, dentro desse campo, conversando com mais pessoas, entendendo mais das variadas produções que existem na nossa cidade, na nossa região, no nosso país e no mundo. A gente falou muito da tua formação, né? Dessa velocidade quase atômica de formação que você traz consigo. Um crítico, o que é que deve saber um crítico? O que é que ele tem que buscar de saberes para que ele possa fazer bem o seu ofício? Uma impressão, vejamos que não é uma coisa absolutamente decidida, mas são as minhas impressões sobre esse campo. Sim. Me parece que um crítico deveria ter um tanto de conhecimento de história, saber aquilo que já aconteceu, aquilo que foi feito, ter uma proximidade com o campo, quais são as pessoas que estão atuando, o que é que elas estão pensando, o que é que elas estão tentando fazer, quais são as propostas que estão ali à tona, que fazem parte desse momento. E entender um tanto dos contextos, né? Da onde que vem os grupos, os artistas, as companhias, as propostas, quais são as formas de financiamento, de produção, os modos, os lugares dessas companhias. Então das companhias, dos artistas, das obras. É um tipo de pensamento que demanda que a gente faça parte do campo da dança. Eu não danço, não sou bailarino, não coreografo, mas eu preciso estar ali inserido nesse campo. Eu estou próximo dessas pessoas e converso com essas pessoas, dentro do possível sempre, mas tanto quanto possível. E o mais intensamente possível. É uma decisão se eu quero poder falar desse lugar, falar desse campo, com um tanto de domínio que o público pode esperar da crítica, né? Uma questão de alguém que consiga comparar, consiga trazer uma baliza, um ponto histórico, um referencial sobre aquilo que está acontecendo. Para ser capaz de fazer isso, a gente precisa estar dedicado a isso. Então, é uma missão. A Cássia conta uma história linda de uma conversa dela com o Linneu Dias, que foi um grande crítico, pesquisador, historiador da dança aqui em São Paulo, uma ação muito influente nos anos 80, 90 sobretudo, mas desde antes disso e até hoje ainda, a influência dele permanece. Que ela conta que foi conversar com o Linneu sobre assistir os espetáculos e ela diz algo como é o mínimo que eu posso fazer, e assistir as coisas, né, e conhecer e ver o que está acontecendo. E o Linneu responde, não, isso é o máximo que a gente pode fazer. E isso sempre, desde que a Cássia me contou essa história, isso fica na minha cabeça é isso, se eu quero entender desse campo, se eu quero poder falar disso com propriedade e com algum valor para quem me escutar, eu preciso me dedicar, eu preciso assistir o máximo possível, eu preciso estar ali em todos os cantos que eu conseguir chegar para assistir tudo aquilo que eu conseguir e ter algum entendimento mais valioso desse momento. Quando eu era bailarino lá no Teatro Municipal do Rio de Janeiro, na década de 70, 80, o Jornal do Brasil ele tinha uma crítica de dança muito importante, chamada Maribel Portinari. Uhum. E havia uma crítica dos bailarinos em relação a Maribel,
dizendo que ela não tinha passado pelo ofício, que ela não tinha sido bailarina. Eu, particularmente, Henrique, acho que um crítico ele representa o olhar do público e os bailarinos não dançam só para bailarinos. Então eu acho isso uma bobagem, mas o que é que você acha disso? Assim, você acha que é importante o crítico ter passado pelo métier, ter sido desse campo das artes, ter feito aulas e ter tido uma profissão como bailarino anteriormente? Olha, eu compartilho do seu sentimento. Eu acho que é importante o crítico ter conhecimento dessa área, né? Então, a própria Cássia me incentivou intensamente quando eu comecei as pesquisas em dança com ela, a ir fazer mais aulas de dança para experimentar aquilo no corpo, para você saber o que está acontecendo, como isso funciona. Então, eu nunca fui um bailarino profissional, mas eu fiz um tanto de aula e tenho algum entendimento de qual é o processo, como é que você aprende a coreografia, como é que você treina aquilo, qual é o cotidiano dessa vida. Entendo agora hoje em dia ainda mais bastante próximo das companhias. Entendo um tanto do lugar da vida dos bailarinos e da prática dos bailarinos. Mas eu não acho que você precise ter sido bailarino, sobretudo porque o pensamento da crítica ligado à dança, no caso, ele não é sobre o bailarino apenas, ele não é sobre ser bailarino, ele é sobre o espetáculo e como aquilo fica pronto, como aquilo chega para as pessoas, para quem chega e como chega. Então, o conhecimento que eu acredito que é fundamental para o crítico, que não tem como contornar, é o conhecimento de público, é o conhecimento de ir lá assistir e ver, e saber, e conseguir lidar com aquilo que está sendo colocado no palco. Não tanto o conhecimento técnico do como se faz. É lógico que com o tempo e a prática a gente acaba ganhando um bocado de conhecimento dessa ordem, né? Você passa um tempo trabalhando com as companhias, você acaba entendendo rapidamente o que é a questão do ensaio e como o ensaio trabalha a obra, a diferença dos processos criativos e coreográficos e como eles vão criando alguma coisa que antes não estava lá, como as dinâmicas do trabalho da direção com os intérpretes, com os bailarinos e com os coreógrafos que sejam da própria companhia ou sejam convidados. O trabalho com eles, isso muda o como as obras são feitas. Isso é tudo parte do métier, mas é um métier que eu acesso por um outro lado. Não é pelo lado de estar ali dançando todo dia, é pelo lado de estar ali assistindo todo dia e escrevendo sobre isso e pensando sobre isso. Mas é um trabalho diferente, próximo, associado, que tem uma ligação profunda, mas eu vejo como um trabalho bem diferente. Você é um dos mais prestigiados críticos do Brasil hoje. Hoje você assina colunas virtuais super lidas no Brasil inteiro. O prestígio de um crítico, ele vem do grau de representatividade que lhe é atribuído. Numa atividade, Henrique, onde quando a gente fala mal ou fala coisas que não são agradáveis de alguém, a gente vira inimigo, como é que se consegue essa representatividade? Bom, eu nunca pensei na crítica como um lugar para falar mal, mesmo para causar bem. Existe um certo compromisso, uma certa responsabilidade de dizer as coisas que estão acontecendo e de dar algumas balizas do que é cada coisa e que envolve a avaliação. A avaliação é uma das operações que a crítica realiza, mas não é a única. Nesse caminho, eu acho que deixa eu pensar como dizer isso, eu acho que a coisa que realmente importa é criar essas pontes entre as obras e os leitores. Eu penso numa coisa que é muito importante até na minha própria formação, porque eu estava em Campinas no começo desse estudo sobre dança, né? E eu vinha para São Paulo, onde eu moro atualmente, com uma certa frequência para assistir aquilo que dava para assistir. Mas era uma quantidade relativamente pequena de coisas. Se eu viesse para cá num final de semana no mês, eu conseguiria assistir uma coisa na sexta, uma coisa no sábado, uma coisa no domingo, e é isso. De resto, como é que a gente se mantém próximo? Como é que eu vou conhecer aquilo que está sendo feito e que eu não estou vendo? E uma das coisas que fizeram parte da minha formação foi a crítica.
era ler esses textos e ver aquilo que existia de produção naquele momento e também historicamente, porque a gente tem essa vantagem de que os textos se conservam bem, você consegue ler crítica dos anos 70, dos anos 80, dos anos 50 até. Enfim, e aí você consegue ter uma aproximação. Eu sempre entendi a crítica como uma forma de estar perto de danças que às vezes talvez eu nem possa ver. Ainda hoje, a minha forma de estar perto das danças de outros países, frequentemente é através da crítica. Porque o que vem para cá, aquilo em que a gente consegue chegar, é muito restrito. Vem para alguns festivais, nos vem uma coisa, não vem outra, de repente vem uma peça que é do meio de uma trilogia, de um trabalho, de um coreógrafo. E o que é que eu tenho para achar o resto daquilo? É um vídeo, que hoje em dia a gente tem tanto mais de vídeo, um pedaço, um trecho, às vezes um vídeo completo, mas um tanto de texto, um tanto de reflexão escrita. E eu acredito que é desse lugar que vem o meu desejo e a importância que eu atribuo à crítica. Talvez porque eu fui parar na dança, em princípio, pensando na história, e a crítica veio depois, logo depois, mas veio na sequência disso, né? Eu comecei pelo pensamento histórico e depois veio o pensamento crítico. Talvez por isso eu veja essa importância e o impacto desse registro. Às vezes eu escrevo textos até com uma preocupação do que é que vai ficar para o futuro, né? Aqui em São Paulo tem muita coisa acontecendo, em muitos lugares muita coisa acontecendo, mas aqui tem uma cena bem intensa de dança. Eu não escrevo sobre tudo o que acontece, escrevo sobre uma parte muito pequena daquilo que acontece, e às vezes, talvez esse seja o único registro que vai ficar em texto, pelo menos, desse trabalho, desse momento, da reflexão sobre isso ter acontecido nessa ocasião, aqui, nesse momento. Então a crítica tem eu vejo esse papel histórico, esse papel de memória, que para mim é o lugar de onde vem essa, talvez, autoridade ou essa importância do texto crítico. É uma coisa que é para agora, ela é para esse momento, ela é para quem está aqui assistindo e discutindo e falando sobre dança, e ela também é para o futuro. Ela é para quem ainda vai estar aqui e vai chegar e vai querer descobrir. Porque essa foi a minha forma de me encontrar com tanto de dança que aconteceu antes de eu estar na dança. Então o crítico ele é um mediador com o futuro, ele é um mediador com a história. Você, quando escreve, você tem essa consciência, assim, eu vou deixar isso lá no futuro para outras pessoas que dançam terem o conhecimento de que isso aconteceu e de que aconteceu dessa forma. Você pensa quando escreve? Eu tenho essa consciência, eu penso nisso, eu tenho muitos medos e receios por causa disso, né? Que isso cria importâncias, isso cria outros níveis do que precisa ser deixado para frente. E aí a gente acaba descobrindo também que tem múltiplas formas de falar das coisas, né? Como você falou, eu escrevo crítica, eu não escrevo só crítica, eu comecei durante a pandemia a escrever uma coluna, que eu publico no meu site, Outra Dança, mas também no Portal Mood, que é um dos grandes espaços de circulação de informações sobre dança do país atualmente. E aí, para essa coluna, eu escolho assuntos que eu acho que precisam ser ditos e que precisam ter algum registro. A coluna surgiu de uma provocação da Thalita Bretas, que é a editora a criadora, uma das fundadoras e atualmente ainda a diretora do Portal Mood, Museu da Dança. Ela me perguntou, assim, a gente estava conversando sobre dança durante a pandemia e ela falou, mas por que você não registra isso? Porque ninguém está falando sobre esse momento. E não era um assunto que cabia em crítica, não era uma discussão dos espetáculos, era uma discussão do campo da dança. E aí entrou essa nova forma de produção na minha vida, a coluna, que é uma coisa meio crônica, tem aspectos históricos, às vezes tem um texto só de reflexão sobre um bailarino, a carreira de uma pessoa, às vezes eu falo sobre um espaço, às vezes eu falo sobre um tema que esteja importante na dança nesse momento, ou sobre uma questão que incomodou, o que estava ali à tona, falo sobre coisas importantes, mas quando estava aí na Bienal de 2021, quando fui finalmente conhecer Paracuru, fui conhecer a cidade, vi a cena acontecendo ali e me senti compelido. Eu vou escrever uma coluna sobre Paracuru e sobre o que acontece nessa cidade e essa relação que a cidade tem com a dança, que é uma coisa tão única. É parte desse pensamento tem coisas que precisam ser faladas, que precisam ser deixadas no mundo, que precisam ser colocadas para frente, a gente precisa tentar levantar o assunto para se falar mais, para a dança estar mais presente. E aí, quando eu posso, quando eu vejo, quando me interessa,
tento fazer algo assim. Tenho uma noção de pensar no futuro, tenho uma noção de pensar no presente, né, o que é que a gente precisa falar e fazer agora, mas que aparece tanto na crítica quanto em outras produções. Henrique, a crítica é um dos teus fazeres, né? Você também é pesquisador, você também é professor, você administra um site, notícias sobre a dança. Também quero falar sobre essas questões, mas para a gente encerrar um pouco essa nossa fala sobre a crítica na dança, o Brasil, ele produziu grandes críticos de dança no passado. Eu vou te citar alguns que eu conheci pessoalmente, né? A Maribel Portinari, a Suzana Braga, o Antônio Faro, o Roberto Pereira, com quem eu tive a honra e o prazer de trabalhar junto na Universidade da Cidade, a Helena Katz, que é daí de São Paulo. Como é que está a crítica hoje no Brasil, né? Como é que você vê esse movimento de pessoas que se debruçam sobre espetáculos para contar para outros como é que é aquilo, que importância tem aquela dança, como é que ela pode chegar até o público? A crítica, em todas as áreas, teve uma diminuição notável de produção, mas na dança, acredito que essa diminuição foi violenta até. A gente tinha, há não tanto tempo, a gente tinha críticos regularmente publicando em todos os jornais importantes, com um tanto de frequência. E isso... O jornalismo teve um grande momento de fluxo e de mudança de formas de fazer com as novas tecnologias. O jornalismo cultural, especificamente, foi bastante afetado por isso. E nisso a crítica de arte, em geral, também deu uma grande... Teve Acho que ela mudou de lugar, né? Porque assim, a gente tinha crítica no estado de São Paulo, no Jornal do Brasil, no Jornal Globo, que são os maiores veículos de comunicação do país. A gente tinha críticas, colunas constantes, não eram de vez em quando, não. Semanalmente existiam críticas de dança nos jornais. E com a internet, com os sites, eu acho que isso meio que mudou de lugar. Como é que está isso, assim? Para mim isso ainda é um lugar novo, eu ainda não tenho grandes informações. Eu sei que tem a Thalita, tem o Portal Mood, tem os seus sites. Existem outras pessoas falando de arte, de dança? Existem, quer dizer, veja, eu não tenho conhecimento de tudo aquilo que existe, deve ter ainda uma produção em outros pontos, em outros lugares que eu não tenho acesso, mas aqui em São Paulo, por exemplo, nesses últimos anos a gente teve um fluxo novo de pessoas tentando falar, tentando escrever, querendo escrever sobre dança, e passa a ter uma nova reflexão. A gente tem visto cada vez mais cursos ou propostas formativas para escritas sobre dança, para análise de espetáculos, até para crítica especificamente. As pessoas estão tentando entender quais são os modos de fazer. Eu acredito, eu percebo, olhando a produção, aquilo que existiu, porque o meu primeiro pós-doutorado foi sobre a história da crítica de dança em São Paulo. Então eu faço uma coleta e discussão dos textos publicados em grandes jornais, desde 1953 até 2018. Foi o período que eu estava estudando quando entrei nesse primeiro pós-doc. E aí você vê que existiu uma reação do público leitor aos textos de crítica e da própria classe à produção de crítica que, de repente, teve um estremecimento. Não sei se veio da parte dos jornais, se veio da parte dos críticos, se veio da parte dos artistas, mas a gente vê que começou a ter uma sensação incômoda de como se a crítica tivesse mais no âmbito do julgamento do que da parceria, tivesse menos junto. E aí cria-se uma pequena desconfiança, uma separação. E nesse caminho, quando os jornais passam a diminuir o espaço para as reportagens de cultura, para a reflexão sobre as artes, a crítica vai aos poucos sumindo, vai diminuindo, e depois minguando até a gente passar a ter poucos exemplos. Vamos falar um pouquinho do Henrique Rochelle, professor. Você dá aulas, ainda dá aulas, ou você hoje... Quais são as suas atividades hoje? Bom, faço um bocado de coisa, dou aulas nesse momento, nesse semestre, só em cursos específicos, pontuais, né? Não estou
informações regulares, mas estava até o semestre passado dando aula de Teoria e História da Dança no Balé Paraisópolis. Dei aula alguns semestres na USP, porque meu pós-doc é ligado à USP, então ainda tenho matérias que vão ser feitas no futuro ligadas a essa pesquisa, mas antes disso já dei algumas aulas, tive um contrato temporário por lá, dei aula na Unicamp enquanto estava na pós-graduação, dou aulas em oficinas, cursos, um bocado de coisas pontuais. Fora isso, eu trabalho com avaliação de projetos de financiamento. Eu sou parecerista para a Lei Rouanet, mas faço também bancas às vezes para o Fomento aqui da cidade de São Paulo, para o PROAC, que é do estado de São Paulo, para outros instrumentos que sejam mais cultos. Escrevo para a Enciclopédia do Itaú Cultural, de arte e cultura, notavelmente textos sobre personalidades ou companhias de dança. É mais ou menos isso. A gente vai fazendo um bocado de coisas em muitos lugares. Eu achava que eu trabalhava muito, mas estou vendo agora que tem alguém que ganha longe. Você também pesquisa, você também tem um trabalho de pesquisa bastante consistente. Você escreveu sobre o balé da cidade de São Paulo, sobre a Quasa, a companhia de dança, o Cisne Negro, que é uma das mais antigas e importantes companhias particulares de dança desse país, o Balé Estágio, nossa, tem 53 anos de história, o Grupo Corpo, a Débora Colca, eu acho que eu estou esquecendo alguma coisa, mas você escreveu sobre tudo isso, quer dizer, você escreveu sobre a dança atuante no Brasil nos últimos 50 anos. Como é que foi fazer isso? O que é que você deixa para a posteridade falando dessas companhias? Eu tenho uma fascinação pelo trabalho de companhias, né? Eu acho que o trabalho dos artistas enquanto indivíduos é uma coisa linda e absolutamente valorosa, mas o trabalho de companhias, por causa da quantidade de gente envolvida, sempre me toca profundamente. Tem algo que se torna muito maior do que a própria pessoa, né? A companhia demanda uma mobilização de muita gente, e de muita gente que nem aparece ali, né, no visível, na cena, para fazer tudo aquilo acontecer. Então, eu tenho muito gosto por falar de companhias, por falar de grupos, e por tentar entender quais são as histórias, quais são as realidades, quais são as formas de fazer que levaram a esse surgimento. Então, nesse processo, como você falou, passei por alguns projetos de pesquisa específicos ligados a livros ou DVDs, ou a própria enciclopédia, ou a uma pesquisa para um artigo, algo que seja mais pontual, e vou discutindo aquilo que chega, né? O que é mais deslumbrante desse processo é quando a gente vê o quanto de história existe por trás, mesmo das companhias que você achava que já conhecia muito bem. Que tem companhias, por exemplo, a São Paulo Companhia de Dança daqui de São Paulo, eu vi nascer, porque ela é uma companhia mais nova, uma companhia de 2008. Mas mesmo essa companhia tem um trabalho enorme, uma quantidade de ações que eu não acompanhei, que eu não vi, que eu não estava lá. Então pesquisar, discutir, falar da São Paulo Companhia já é encontrar um mundo todo novo. Mas quando junta uma companhia histórica, como o Estágio, por exemplo, ou o Balé da Cidade, que também tem mais de 50 anos, você vai pensar, você vai entrar em acesso, você vai ter acesso, entrar em contato com arquivos, materiais, informações e pessoas que foram fundamentais para construir aquilo tudo e que não necessariamente você sabia antes. Esse é um processo fantástico. E quando eu escrevo sobre esses grupos, quando eu vou fazer alguma produção que vai ficar ali como registro deles, eu tento deixar um pouco dessa característica, tentar encontrar o que é que existe de particular daquele grupo, daquela companhia que vale a pena passar para frente, para além da informação, né? Para além da lista das obras, do ano que as coisas aconteceram, ou do que foi o que. Passei por isso pensando sobre a Quasa, porque fiz um capítulo que vem já de muitas pesquisas para um livro sobre a Quasa, vou falar dos modos de produzir da Quasa, mas falei sobre a Companhia de Dança de Diadema, porque eles fizeram... Eu escrevi o livro de aniversário deles, que a gente começou a bolar quando estavam com 25, mas acabou acontecendo mesmo quando a companhia já estava nos 27. Então é um livro que chama 25+2. E aí você encontra a particularidade, qual é
qual é a voz daquela companhia, o jeito daquela companhia, e tenta transformar isso num projeto, numa proposta. É uma coisa que me encanta profundamente. Eu acho que a minha única reclamação é que a gente não tem investimentos e fundos suficientes para fazer mais pesquisas, mais livros, porque senão eu passaria a vida fazendo um atrás do outro livros sobre companhias e artistas, e buscando essas histórias, entrevistando essas pessoas, olhando esses materiais, os arquivos, debatendo, discordando. É fantástico quando você encontra uma coisa anotada errada em algum lugar e tem que achar uma pessoa que saiba dizer que aquilo não é aquilo, que o nome daquela pessoa que alguém marcou naquela foto não é aquela. Eu tenho que achar alguém que dançou com ela para poder me dizer: essa aqui é tal pessoa, e essa aqui sou eu, ou essa daqui não pode ser ela porque ela estava grávida quando a gente estava dançando essa obra, ela não dançou essa obra. Você acha histórias e memórias fantásticas que dão a humanidade do nosso campo, né? Porque tem o resultado, tem o espetáculo, tem a obra que a gente acessa, mas por trás disso tem a vida de muita gente trabalhando há muito tempo para fazer dança. E olhar com isso é a parte encantadora. Henrique, você mora em São Paulo. Hoje São Paulo é a capital cultural do país, inegavelmente. Você gastou algum tempo da sua vida morando na Europa para assistir e, como você falou, treinar o seu olhar. Então você tem uma ideia da dança que acontece hoje no mundo. E você tem uma ideia da dança que se faz hoje no Brasil. Como é que tá? Eu não acho exatamente que a gente tenha que estar parecido com eles, não. Mas assim, hoje se produz uma dança de boa qualidade no país? Sim, se produz uma dança de boa qualidade, de ótima qualidade. Nós temos bailarinos incríveis, a gente tem cabeças artísticas deslumbrantes. Eu acho que essa é uma das grandes marcas de ter ido passar um ano olhando a produção da Europa, porque a gente é acostumado a conhecer o ponto maior, né? Mesmo que eu não vá para a Europa, eu posso ficar sabendo daquele maior balé que deu super certo na Ópera de Paris. Mas esse balé é um dos 30 e tantos balés que podem ter sido apresentados naquele ano. E olhar só para um é muito difícil de te dar a perspectiva. Olhar para o todo te ajuda a entender esses outros lugares. Olhar para a cena que tem menos visibilidade, olhar para as companhias independentes, para as companhias que estão dançando nos pequenos espaços de lá e ver o que acontece lá é uma coisa que você passa a poder comparar a dança daqui. E a resposta que a gente tem, e que sinceramente eu vi vários outros pesquisadores e professores fazerem essa observação, a percepção que a gente tem é que a gente não está nada mal, a gente não está devendo nada, não tem nada para trás, não tem nada atrasado. O pensamento estético não é... A gente não está ultrapassado, preso em algum lugar, a gente está fazendo coisa de ponta super interessante, super criativa em todos os campos. Normalmente, a comparação que a gente faz do que falta para a gente aqui é o investimento regular. É saber de onde vão vir as verbas, é poder garantir a continuidade dos grupos e dos trabalhos e dos artistas, né? Tem um tanto de atrasos nos sistemas de financiamento e fomento, na continuidade disso, até em questões trabalhistas, em como funciona o trabalho do artista da cena, questões legais ligadas à aposentadoria, ligadas à continuidade no trabalho, à permanência de pessoas que já estabeleceram uma carreira. Enfim, nesses âmbitos, às vezes a gente está assim, para trás de outras propostas, mas no âmbito artístico a gente não está devendo nada para ninguém. Eu te pergunto isso porque a gente tem um pouco de síndrome de povo colonizado. Eu, pelo menos, trabalhei numa companhia de balé, então uma companhia de balé ela já traz naturalmente essa colonização, né? A gente dança um repertório que nem sequer nos pertence a outra cultura, outro século, até a um outro saber, um outro comportamento, uma outra região cultural que não é bem a nossa. Então a gente já é colonizado dessa forma, de sempre achar que eles estão melhores que a gente. Quando a gente olha aqui para Paracuru, você já esteve aqui conosco, a coisa se amplia de uma forma gigantesca, porque
Nós estamos numa região do país que é muito pobre, onde esses movimentos artísticos raramente chegam. Se não fosse a Bienal, nós nem teríamos acesso. Então, assim, nós nos achamos que o mundo gira numa velocidade e que nós estamos em outra, né? Como se fosse um satélite indo quase que ao contrário. Eu concordo com você que eu acho que se você tem financiamento, se você tem ajuda do poder público, você pode ir muito mais ágil, a chegar muito mais rápido no lugar que você quer. Aqui em Paracuru a gente tem uma série de grandes dificuldades por exemplo, temos alguns dos meninos da escola que a gente percebe que tem muito talento e que a gente não consegue colocá-los no mercado de trabalho, porque no Ceará não existe esse mercado de trabalho, não como a gente percebe ou como a gente gostaria de que esses meninos estivessem em algumas companhias de dança, onde ele pudesse ser tratado com dignidade, fazer o seu ofício com dignidade. Isso é para a gente quase impossível. Um dos nossos alunos, na verdade uma menina trans, consegue chegar numa companhia importante da Europa, mas gostaria de que fossem mais, sabe, Henrique? Assim, você esteve aqui na cidade, eu estou dizendo a verdade, porque às vezes eu nem sei mais o que dizer. 20 anos de trabalho e poder colocar tão poucas pessoas no mercado de trabalho me causa uma frustração. É disso que eu queria falar. Eu acho que o mercado da dança tem sido assustador, né? Não só aqui no Brasil, como no mundo todo. Existe uma coisa que dá um certo pânico. Uma vez na França, a minha professora da Paris 8, a Isabelle Lonet, estava discutindo isso com os alunos em dois viés, né? Um dizendo a quantidade de obras que o Balé da Ópera cria para depois só abandonar, dança-se algumas poucas vezes e nunca mais, mas também a quantidade de bailarinos que são formados pelo próprio Balé da Ópera de Paris e que não conseguem e que não entram na própria companhia, né? A companhia tem, logicamente, uma limitação de quantos entram. Normalmente, uns 2, 3, talvez 4 vão sair da formatura de uma turma grande e passar como estagiários do Balé da Ópera. Talvez 2 desses sejam efetivados como bailarinos e talvez um desses a cada 6 anos chegue ao cargo máximo na Ópera de Paris. Então, mesmo lá, isso já é uma questão muito difícil. Aqui em São Paulo, que a gente tem um centro de circulação de cultura, um polo de investimento nisso, a gente tem companhias estáveis, mas que não são muitas, né? Temos cada vez menos, e que conseguem garantir um salário regular, porque tem um apoio com essa variedade, pode ser um salário melhor, um salário mais digno do ápice da profissão, como acontece no Balé da Cidade, por exemplo, mas isso é algo para 30 e poucos bailarinos. E o Balé da Cidade, por exemplo, não tem audição já há muitos anos, desde antes da pandemia. Então não tem gente nova entrando. Todos os bailarinos que se formaram aqui na cidade, ninguém foi para essa companhia. Foram para outras. A gente tem audições, como é uma cidade que está num polo que tem muita produção, existem outros lugares para as pessoas irem parar. Mas se a gente pensar na quantidade de gente sendo formada em oposição à quantidade de gente que consegue um trabalho, consegue se inserir nesse mercado, trabalhando com essa profissão, é um choque, assim, né? O quanto decai nessa quantidade. Eu não sei muito bem quais são as expectativas, né? Quais são as possibilidades para esse futuro. Eu tendenciosamente penso na importância da reconexão, não sei se reconexão, mas de uma conexão da dança com o público. Isso seria dizer, colocar a dança no interesse das pessoas. Porque se a dança é algo que interessa para as pessoas, ela passa a ser algo que interessa para os poderes públicos, para as iniciativas privadas, mas também passa a ser algo que é merecedor de apoio direto e indireto. É algo que está na cabeça das pessoas, é algo que está lá na boca das pessoas. Paracuru tem esse caso raro
de ser uma cidade que tem uma companhia, uma cidade pequena que tem uma companhia de qualidade e que por causa da Bienal recebe outras obras de dança, mas mesmo na minha época da Unicamp, ou ainda depois da Unicamp, já aqui em São Paulo, na USP, em cursos ligados à cultura, numa especialização que eu fiz sobre jornalismo cultural, conversando com pessoas que são da cultura, que assistem teatro, que vão ao cinema, que ouvem música, que vão a shows e concertos, etc. Frequentemente eu pergunto para as pessoas se elas já assistiram dança e elas respondem que não. E a resposta das pessoas não é não, eu não vi, eu detesto, eu não quero, eu não gosto, eu não me interesso por isso. Normalmente as pessoas respondem não e elas ficam olhando com, nossa, eu nunca pensei que eu poderia ver dança. Eu nunca pensei em ver dança, nunca me ocorreu que ver dança poderia ser uma opção para mim. E isso, num grupo, essa resposta eu tive com 10 pessoas no mesmo grupo de alunos da USP, fazendo uma pós-graduação. Isso é comum, talvez mais do que eu gostaria que fosse, é o tipo de coisa que dá uma assustada. Pra gente que vive no meio da dança, a gente já naturalizou o pensar em dança, em ir ver dança, fazer dança, enfim. Mas talvez a dança ainda não tenha a representatividade que ela poderia ter na sociedade como um todo. As pessoas não estão pensando nisso, o tanto que elas poderiam estar pensando nisso. E se a gente fortalecer esses canais, talvez a gente ganhe um tanto de interesse, um tanto de valorização. Como levar os nossos produtos mais facilmente para as pessoas. Em contrapartida, a última vez que a gente se encontrou foi no Teatro Municipal de São Paulo, assistindo a um espetáculo maravilhoso chamado Corpos Velhos para que Servem. As pessoas aqui em Paracuru sabem que esse programa ele é gravado, e a gente está gravando esse programa antes que esse espetáculo seja apresentado em Paracuru. Ele vai ser apresentado no final de março, através da Bienal Internacional de Dança. O que é que você pensa daquele projeto? O quanto ele tem de atratividade? Ele fala de etarismo, ele fala das possibilidades, ele fala de amor à vida, ele fala de tantas coisas. O que é que ele pareceu para você? Eu te confesso que eu saí completamente emocionado do teatro. Eu acho que Corpos Velhos vai ser... Eu acredito que vai ser lembrado no futuro como um dos grandes marcos da nossa dança. É certamente um dos projetos mais relevantes do ano passado, de que eu tive notícia, ou que pude acompanhar. Eu assisti todas as vezes que eles dançaram até agora, na Bienal do Sesc em Campinas, depois na temporada aqui em São Paulo, no Sesc, depois no Teatro Municipal. Enfim, quero assistir muito mais vezes. Já escrevi algumas vezes sobre ele, porque escrevi uma crítica de minuto quando eles dançaram na Bienal do Sesc em Campinas, que é um formato que eu faço para redes sociais, para o Instagram, fazendo críticas muito rápidas, com um ou dois parágrafos de texto sobre um espetáculo, que é para tentar incentivar pessoas que estão ali rodando as redes sociais a pensarem alguma coisinha sobre dança no meio desse fluxo de outras ideias. Mas depois eu escrevi uma coluna, no Terceiro Sinal, o nome da minha coluna, sobre o espetáculo, tentando refletir sobre esse momento histórico e a importância dele. E depois ainda escrevi uma crítica completa para falar um pouco sobre a relevância artística do espetáculo e do que ele traz. A grande coisa que me fascina nesse espetáculo é que ele tem aqueles muitos níveis que eu acho que são essenciais para uma obra que queira ter uma grande repercussão e um grande sucesso. Se você não conhece nada de dança e de história da dança, ele é um espetáculo que vai te trazer uma reflexão cênica e estética sobre um assunto importante, um assunto que é do momento e que está muito bem feito, muito bem dançado, muito bem realizado, não só em dança, mas em todos os outros aspectos do espetáculo, nessa construção capitaneada pelo Luiz Arrieta, com um elenco de absoluto peso. Mas, se você tem um conhecimento maior, se você está ligado à história da dança, você vai ganhar uma dimensão sobre a história dessas pessoas e a reflexão do que é esses bailarinos estarem juntos nesse momento. Quanto mais você avança em camadas desse espetáculo, mais coisas você tem a descobrir e a ganhar. Ele é um espetáculo que tem o seu valor sendo só dançado. Se só forem ali dançar e você assistir, você ganha muito com ele.
mas ele também tem um valor em outras áreas. Ele abre um espaço para uma grande aula de história, para quem são essas pessoas que são relevantes para a dança de São Paulo, para a dança do Brasil e para a dança do mundo, porque a gente tem figuras ali que tem um impacto de carreira internacional. Então é uma obra de muitas camadas, todas elas com algo que valoriza. Estou bastante feliz que eles vão para a Bienal do Ceará, porque é uma coisa, já é um evento consagrado, frequentemente elogio e comento da qualidade artística e de programação da Bienal, mas ainda mais feliz que eles vão para Paracuru, que vai trazer um outro desdobramento, uma outra forma de ver e discutir coisas. E, sobretudo, feliz que eles estão ligados, isso está ligado ao tema da Bienal, em geral, dessa edição. Aí vai abrir espaço para outras discussões, vi que vai ter parte de um seminário, discussões, falas e pessoas relatando processos. Então, isso vai trazer um conteúdo, aliás, que não é um conteúdo, né? Vai trazer vários conteúdos de múltiplos níveis para todo mundo que estiver por perto. Então, vai ser um grande evento. Por aqui, pelo menos, todas as vezes que foi apresentado, foi absolutamente esgotado, disputado, filas de espera, gente querendo ver. O Municipal de São Paulo teve que abrir o último andar de assentos que normalmente nem ficam disponíveis para as pessoas, de tanta gente que estava lá querendo assistir. Todos os outros lugares foram também esgotadíssimos e eles vão ter o prazer e a oportunidade de ver 9 enormes nomes da dança ali em cena juntos, alguns deles juntos de novo, o que é maravilhoso, alguns deles juntos pela primeira vez, e alguns deles cumprindo pequenos desejos e sonhos de público, né? Eu, enquanto pessoa que gosta de ver dança e que acompanha a cena da dança, muitos dos que estão ali eu nunca tinha visto dançando pessoalmente. O Arrieta ainda dança, o Luiz Arrieta, grande coreógrafo, trabalha aqui em São Paulo, então o Arrieta eu já tinha visto algumas vezes, a Célia Gouveia também, mas os outros bailarinos que estão no elenco, eles estão todos, trabalham em muitas coisas, alguns deles extremamente ligados à dança, mas não necessariamente ativos no palco. Então eu pude ver pela primeira vez Décio Otello e Marika Gidali dançando juntos, coisa que eu só tinha visto por muitos anos em vídeo, sempre me emocionado, e ali tem um momento um pequeno destaque de um duo desses dois que eu nunca achei que eu fosse poder ver na minha vida, e esse espetáculo me trouxe isso. A impressão que eu tenho é que a gente é uma coisa única, que a gente nunca mais vai ver algo parecido na vida. Henrique Rochelle, assim, nosso tempo já se foi. Muito obrigado, a gente continuaria conversando horas a fio. Você é uma pessoa interessantíssima. Muito obrigado por ser amigo, muito obrigado pelas coisas lindas que você já escreveu sobre nós e muito obrigado pelo seu talento, principalmente pelo seu talento para olhar a dança, pelo seu olhar para essa arte que às vezes ainda precisa tanto de ser divulgado. Então, assim, você é uma peça, você não é só uma peça no jogo, você é uma estratégia para esse jogo. Obrigado, meu querido, tá? Muito obrigado, é um prazer estar aqui, falar com você e falar sobre essa cidade, sobre essa produção e falar sobre a dança. É um gosto imenso. Um grande abraço para ti. Para você também. Tchau, tchau. José do Vale Pinheiro Feitosa e eu, Flávio Sampaio, convidamos a você para no próximo sábado, às 18 horas, mais um Paracuru Cidade que Dança, pela Rádio Mar Azul FM de Paracuru.